Olá, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre arte grega. Vocês vão descobrir que muitas das coisas que a gente usa hoje, não só na arte, mas no dia a dia, coisas que a gente conhece, vêm dessa civilização. Então, os gregos são considerados o berço da civilização ocidental. Essa civilização, ela se deu entre os séculos 12 e 10 antes de Cristo. Então, para iniciar a aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o pensamento grego, porque eles pensavam muito diferente, né, dos homens lá da pré-história e dos egípcios que a gente viu. Então, o principal pensamento deles era o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Então, todas as coisas que eles forem criar, que eles forem pensar, eles vão pensar a partir do homem. Então, a partir do antropocentrismo, que é, na verdade, então, o homem, antropo, né, significa homem, então, no centro do universo, centro de todas as coisas. Então, todas as coisas vão ser criadas a partir do homem. Aí ele vai entrar também a questão do racionalismo, da razão. Então, a razão vai ser muito mais importante que a emoção. E eles vão começar a explicar as coisas com uma base científica, né? Explicar as coisas cientificamente. Porque antes, como eles não tinham essa base de pensamento, eles atribuíam as coisas a deuses, a espíritos, a magia. Agora não, eles vão buscar saber o porquê das coisas. Isso vai ser muito importante, então, dentro da arte grega. Então, acompanhado da razão, vinha a beleza. Então, eles vão sempre pensar no ser humano como um produto de razão e de beleza. Eles acreditavam que o ser humano é o único capaz de apreciar a beleza e por isso que ele é o único capaz de criar a beleza. Isso vai estar muito presente na arte de toda a Grécia Antiga. A arte grega ela é dividida em 3 períodos. Então, o arcaico, o clássico, o helenístico. Então, eu vou explicar a arquitetura, a escultura e a pintura dentro de cada um desses períodos e mostrando as características que vai mudando, né, de um período para o outro. Dentro desses 3 períodos, que vocês vão ver também, dentro da arquitetura, são as colunas, que é a principal característica, então, da arquitetura grega, de um modo geral, né, são as colunas. Então, tem 3 tipos de colunas: o estilo dórico, que ele é mais simples, né, só tem tipo uma almofadinha em cima, quadrada. O estilo jônico, que tem as 2 volutas, que são as 2 espirais do lado. O estilo coríntio, que não tem nada a ver com Corinthians, né? Que é um estilo mais ornamentado. Então, ele tem mais frufruzinho, né? Mais enfeites. A gente vai começar com o período arcaico. A palavra arcaico significa antigo. Então, um período mais antigo. Ele aconteceu de 800 a.C. a 480 a.C. E é uma mistura, um pouquinho então, da arte egípcia e arte grega. Então, os gregos eles olharam, né, um pouco para a arte egípcia e buscaram algumas influências de lá para ter um ponto de partida, né, para criar a sua própria essência, né, a sua própria arte. Então, essas primeiras, vamos começar a falar sobre a escultura do período arcaico. E as primeiras esculturas que vocês vão ver agora, elas se chamam couro. Couro significa, né, em grego, homem jovem. E essas esculturas, provavelmente, elas são atletas olímpicos. Então, já vou dar uma deixa aqui para vocês de que os Jogos Olímpicos, então, foram criados na Grécia Antiga. Claro que algumas modalidades são diferentes das que nós temos hoje, né, na era moderna, porém, algumas das modalidades ainda permanecem, como o lançamento de dardo, o lançamento de disco, as maratonas, então elas ainda permanecem nos Jogos Olímpicos da era moderna.
Aqui, então, à esquerda, vocês vão ver um dos couros, né? Um couro, que é este homem jovem, possivelmente um atleta olímpico. Se vocês repararem aqui na imagem da direita, que é uma escultura egípcia, eles ainda, né, têm muitas características em comum. Então, essa rigidez na figura, então, os braços, né, bem coladinhos ao corpo. Por que eles faziam isso? Porque eles ainda não conseguiam, né, não tinham evoluído na escultura para conseguir dar aquela impressão de movimento, que vocês vão ver, então, essa evolução a partir do tempo, né, passando do arcaico para o clássico e depois para o helenístico. Então, as esculturas aqui do arcaico, elas são muito parecidas ainda com as esculturas do Egito Antigo. Aqui outros exemplos, então, de couro. E aqui é uma coroia. Coroia é quando é mulher. Como eu falei, então, essas esculturas dos couro são atletas olímpicos, né? Já que as Olimpíadas, então, foram criadas na Grécia Antiga. Era comum, na época desses jogos, os homens competirem nus. E, na verdade, só os homens que participavam das competições, as mulheres não participavam, nem da torcida, né? Só era proibido, então, as mulheres, só era exclusiva para os homens, né? Tanto os jogos em si, como assistir os jogos, né? Aqui, então, a pintura do período arcaico, que a gente vê ainda muita influência da arte egípcia. Nessa pintura, eles estão fazendo um sacrifício para os deuses. Então, os gregos, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Com certeza vocês conhecem, né, deuses da mitologia grega, já ouviram falar. Afrodite, Zeus, Poseidon, entre outros. Nessa pintura, então, pouca sugestão, né, de movimento, assim como era lá na arte egípcia. Aqui eles estão todos de perfil, mas o que é diferente da arte egípcia é que na arte egípcia tem a questão da lei da frontalidade, né? Então, o tronco está sempre de frente e a cabeça, os pés, os braços, né, e as pernas de perfil. Aqui, então, eles estão com o corpo todo de perfil, porém, se vocês forem observar nos olhos, né, dos personagens, os olhos estão de frente. Então, a gente consegue ver o olho todo, e quando a gente está de perfil, a gente não tem, né, essa visão total dos olhos. Então, essa parte aqui, eles ainda não tinham evoluído tanto, né? Em relação à arquitetura, então, destacam-se a construção dos templos, né? Esses templos serviam, então, para abrigar as esculturas dos deuses gregos. As características principais, então, são os raciocínios matemáticos e a simetria. Outra coisa interessante, se vocês forem depois observar, é que o que difere, né, então, de outras civilizações é que na arte grega os templos vão ser feitos a partir do pensamento de que o homem é a medida de todas as coisas, então vai ser proporcional ao homem, não vão ser templos enormes como era, por exemplo, na arte egípcia. O principal exemplo, então, de templo grego é o Pártenon, em Atenas. Então, esse templo que fica na Acrópole de Atenas, ele era dedicado à deusa Atena, né? Que é a deusa da sabedoria, da inteligência. Aqui é uma projeção de como seria esse templo, já que hoje, né, a gente só conhece as ruínas dele, porque já são milhares de anos e tem ação do tempo, né, e de algumas guerras que aconteceram por lá. Então, o Pártenon é feito, né, como é arcaico, na ordem dórica, então essas colunas são bem mais simples. A característica, então, é a simetria, então a gente tem, se a gente dividir o templo ao meio, a gente tem o mesmo número de colunas de um lado e de outro, né? Então, a simetria, se você divide ao meio, você tem o mesmo tanto de colunas para todo lado. O telhado era feito de madeira, então, como já são milhares de anos, já teve problemas de incêndio lá também, né, durante esses milhares de anos.
e destruiu toda a parte, né, das paredes e do telhado, como vocês viram na imagem anterior. E aqui o frontão, que é essa parte triangular aqui de cima, era repleto então de esculturas mostrando batalhas, né? Que a deusa Atena também é considerada a deusa da sabedoria e da proteção, né, em relação às guerras. Aqui tem uma outra imagem mostrando a Acrópole de Atenas, que é essa parte mais elevada, e o Párteno, então, lá em cima da Acrópole. O próximo período que a gente vai ver, então, é o período clássico, que vai de 510 a 323 a.C. Neste período, eles vão evoluir bastante, vão ter 3 grandes conquistas dentro da escultura. Uma delas é a sugestão de movimento. Então, eles vão começar a dar a sugestão de que a figura está em movimento, né, o personagem. Eles vão conseguir também chegar à proporção, né, para ficar mais parecido com o ser humano real, né, possível. E também a maturidade. Então, eles vão conseguir alcançar a beleza. Eles eram muito fissurados, né, fascinados então por esse ideal de beleza. E esse ideal de beleza lá dos gregos, ele vem até os dias de hoje, né, porque a sociedade, infelizmente, ainda padroniza, né, a beleza como se todo mundo tivesse que ter um corpo perfeito, né? A gente sabe que na realidade não é bem assim. Aqui então a gente vai começar com uma escultura que na verdade é uma escultura em alto relevo, ela ainda está presa na pedra, como vocês conseguem ver, mas começa então a inclinar o corpo para frente, né, fazendo uma linha em diagonal. Então começa a dar essa sugestão de movimento nessa imagem aqui, né? Essa escultura aqui se chama o Discóbulo, que é o lançador de disco lá das Olimpíadas. E a gente vê uma sugestão muito maior, né, de movimento na figura. E eles conseguem isso através do equilíbrio, né, das formas. Então, se vocês repararem, aqui tem um arco que vai da cabeça até essa perna aqui, e o outro arco formando, então, entre os dois braços. Então, dá uma curva e uma contracurva para dar, então, o equilíbrio, né, para a escultura não cair. O discóbulo também é o símbolo da educação física. É por isso que essa escultura é bem conhecida. Aqui outra escultura do período clássico, a gente vê também uma pequena sugestão de movimento aqui nas pernas. Então, tá um pé um pouquinho mais à frente do outro e o braço também, né, um pouquinho mais à frente do outro. Aqui uma escultura então feminina. Essa aqui se chama Vênus de Milo. Vênus, né, é deusa, né? Ela não tem mais os braços, mas não quer dizer que o escultor não fez os braços, né? Por causa da ação do tempo, já são milhares de anos e acabou se quebrando, né? Os membros, então, superiores dela. E outra coisa então, que eles conseguiram no clássico foi a questão da proporção, né? De fazer o corpo proporcional para ele parecer o mais real possível. Aqui nessa figura vocês veem então que o corpo ali para os gregos ele tinha 7 vezes, né, o tamanho da nossa cabeça. E na pintura eles já sugerem mais movimento, né? Então já é diferente da pintura egípcia. E outra coisa que vocês vão ver na evolução aqui são os olhos, né? Os olhos aqui já são vistos então de perfil e não mais de frente como eram nas outras pinturas. Então vocês vão ver aqui, ó, esses homens, eles já estão virados, né? Fazendo então essa posição diferente, mostrando um pouco de movimentação.
E na arquitetura do período clássico a gente vai ver a ordem jônica, que é aquela ordem arquitetônica que tem as duas volutas, né, as duas espirais do lado. Um exemplo, então, dessa arquitetura com ordem jônica é o Erechtheion, né, que fica do lado, então, do Pártenon, lá em Atenas. E essas mulheres aqui, elas servem como colunas numa das partes, né, deste templo. Elas se chamam cariátides. E o último período, então, que a gente vai ver dentro da arte grega é o período helenístico, que vai de 323 a 146 a.C. Então, no período clássico, que é o período anterior, eles conquistaram a sugestão de movimento, né, a proporção para ficar o mais natural possível, né, parecido com o humano, e a questão da maturidade, né, a conquista da beleza. E aqui eles vão conseguir, então, além dessas três virtudes que já conseguiram lá no clássico, eles vão conseguir incorporar a emoção nas figuras, né? O drama, o sentimento nessas imagens. Então, aqui a gente vê uma escultura de uma deusa se banhando. Aqui também eles vão conseguir dar mais dramaticidade para vestimenta, né, para os tecidos. Esse drapeado no tecido vai começar então a ser produzido aqui no período helenístico. E dá a sugestão de parecer muito mais real, né, o tecido aqui. Só que lembrando que isso é feito em mármore, né, não é uma coisa fácil de se fazer. Aqui é um soldado. Na verdade, tinha acontecido uma guerra, né, ali na cidade dele, e eles dois eram os últimos sobreviventes. Então, para ele não deixar a esposa sozinha no mundo, ele primeiro então mata a esposa e depois ele se suicida, né, com a espada ali atravessando o peito. Uma das esculturas mais bonitas, então, da Grécia é essa aqui que se chama Laocoonte e seus filhos. Na minha opinião, também é uma das esculturas mais bonitas, né, da história da arte. Também tem a ver com a mitologia, né, vocês devem ter reparado, já que a maior parte, né, da arte grega tem a ver então com a mitologia. Diz a lenda, então, ou a mitologia, que o Laocoonte era um sacerdote e ele fez uma fofoca lá durante a Guerra de Troia. Então, ele disse o seguinte: não aceitem o cavalo de madeira, presente dos gregos, ou seremos todos destruídos. Então, Poseidon, os deuses, na verdade, né, ficaram muito enfurecidos dele ter contado a estratégia, então, para os inimigos e castigaram ele. Então, Poseidon, deus dos mares, enviou duas serpentes marinhas, então, para atacar o Laocoonte e seus filhos, que aparece então nessa escultura aqui. Então, é uma escultura rica em detalhes, agora eu vou mostrar ela em detalhes para vocês verem então toda a questão da musculatura, né, as veias saltando. Lembrando de novo que isso é tudo feito em mármore, então não é uma coisa simples, né, de se fazer o que qualquer um faz, né, tem que ter muita técnica, muito domínio para chegar a uma obra dessas. Essa obra hoje ela se encontra no Museu do Vaticano. Aqui vocês veem então toda a expressão, né, a dramaticidade no rosto do Laocoonte, né, de sofrimento, né, por estar sendo atacado então por essas serpentes. Que todo então o movimento, né, essa contorção de dor, essa expressão de dor então no corpo e no rosto dele. E outra escultura bem famosa do período helenístico é essa aqui que se chama Vitória de Samotrácia. É de Samotrácia porque ela foi encontrada, né, na ilha de Samotrácia. Essa escultura aqui, provavelmente, né, através dos estudos que eles fizeram, ela ficava na proa
de um navio, né, na parte da frente, como um símbolo de proteção. Então eram deusas aladas, né, deusas com asas. Se um dia vocês forem ao Museu do Louvre, eu ainda não tive essa oportunidade, né, mas quem sabe um dia. E se vocês forem um dia lá, ela está bem na frente, né, na escadaria do Louvre, bem imponente. O legal, então, dessa parte helenística, como eu falei antes, é a questão do tecido, né, o drapeado do tecido, e aqui eles conseguem trazer o invisível para dentro da escultura. O que eu quero dizer com isso? A transparência, né, do tecido. Então, como essa deusa aqui ficava na proa do navio, pegava, né, o vento e a maré, né, a maresia, né, o vento úmido, molhado do mar. E então as vestes dela estão aqui coladas no corpo, como se elas estivessem molhadas, né, mostrando o corpo então dessa deusa protetora que ia na frente dos barcos, dos navios, né. Na arquitetura, então, a gente vai conhecer esse templo aqui, que é um templo voltado a Zeus, com a ordem coríntia, que é essa ordem mais elaborada, né? Com mais frufru, vamos dizer assim, com mais decoração. Como eu disse no início, os gregos então deixaram muitas contribuições para nós, não só no campo da arte, né, mas em vários campos do conhecimento. Então foram os gregos que criaram a filosofia, né, que são os 3 filósofos também mais conhecidos, mais importantes, os gregos, né, Aristóteles, Sócrates e Platão. Eles criaram também o conceito de democracia. Então, demo significa povo, cracia ou kratos, né, significa poder. Então, o poder do povo, né, o povo decidir o que eles querem para ser melhor para a cidade, por exemplo, né. Os Jogos Olímpicos, que eu já falei para vocês, e outra coisa interessante que eles criaram, que a gente usa, né, tem até hoje, é o teatro, né, principalmente os gêneros tragédia e comédia, que são os 2 principais gêneros teatrais, né, até os dias de hoje. E a idealização da beleza, né, a busca por esse corpo sarado, né, a busca pela perfeição do corpo, embora a gente sabe que já tem estudos, né, sobre isso, que eles não eram sarados assim não, né, que já existia uma espécie de Photoshop, né, que os artistas faziam as pessoas todas saradas e bonitas e esbeltas, mas na realidade não era assim não. Aqui é um teatro grego, então eles não criaram só a questão do espetáculo, teatro, mas da própria construção em si, né? Os teatros de hoje seguem este mesmo padrão. As escadarias do teatro, né, essa arquibancada, eles usavam a própria coluna, né, a inclinação da colina para já fazer essa arquibancada. E a acústica era perfeita, então se caísse um prego ali no palco, todo mundo ia ouvir no teatro, né, porque ele era feito matematicamente através da engenharia, né, para que isso acontecesse, para que tivesse uma acústica perfeita. Esse aqui é o Epidauro, que é o teatro mais conhecido lá da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, a pintura que vai se destacar são as pinturas nos vasos, nessas ânforas. Eles até fizeram alguns afrescos, como eu mostrei durante a aula, mas não foram muito significativos, né? O que a gente mais conhece de pintura da Grécia Antiga são os vasos. Geralmente, então, essas pinturas representavam cenas do cotidiano, cenas das Olimpíadas, né, ou de batalhas, e também os deuses da mitologia grega. Então, aqui uma cena então de corrida, né, das Olimpíadas. Aqui ele jogando, parece um jogo de tabuleiro.
Então, sobre a arte grega seria isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, né, quais são as características da arte grega e que tenham conseguido perceber, então, quais são as contribuições, né, qual é o legado grego que eles deixaram de fato para nós, que são muitas contribuições, né, na área da filosofia, na área política, na área científica, na área da arte, obviamente, da engenharia, né, da arquitetura. As nossas casas, por exemplo, elas seguem esse padrão até os dias de hoje, né? A base quadrada ou retangular e o telhado em forma de triângulo, né? Como se fosse uma pirâmide em cima. Então seguem esses conceitos que vieram lá da Grécia, assim como os muitos conceitos matemáticos também. Então é uma civilização muito importante que trouxe várias contribuições para o que nós temos até os dias de hoje. Outra coisa que eu quero destacar, que eu esqueci de falar no início, é que a gente considera, então, esse período da história da arte como antiguidade clássica. Então, sempre que eu falar sobre antiguidade clássica, eu vou estar me referindo à arte grega e romana, ou a gente chama de greco-romana. Então, sempre que a gente falar de antiguidade clássica ou de arte clássica, a gente está falando desses dois períodos. Por que é importante saber disso? Porque depois que a gente estudar o Renascimento, lá mais para frente, a gente vai resgatar algumas coisas então da cultura greco-romana. Quando a gente estudar o neoclassicismo também, porque ele busca então essas influências que a arte grega nos trouxe, né, e está presente até os dias atuais. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau!